A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui hoje para aplicar a lição número 4, cujo título é Quando a criatura vale mais que o Criador. Temos aqui, irmãos, o texto áureo, cujo título é Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Romanos 1, versículo 25. A verdade prática nos diz: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. O texto base da lição de hoje é Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25. Entrando aqui agora na introdução da lição número 4, quando a criatura vale mais que o Criador, nós estamos vivendo, irmão, o século 21, o século da tecnologia. E com o avanço da tecnologia e o avanço das ciências, muitos hoje em dia estão entrando de cabeça na revolução do pensamento humano. Hoje em dia, nossa geração valoriza-se mais o conhecimento humano do que os caminhos de Deus. Nós estamos vivendo o século do ateísmo, onde o ateísmo vem crescendo no meio do povo, até mesmo de Deus. Onde o ateísmo tem crescido nas universidades, o ateísmo tem crescido na sociedade, em todos os países, principalmente onde a tecnologia é mais avançada, principalmente nos países mais desenvolvidos, o índice de ateísmo é fora do comum. Eu estudando essa lição aqui, eu fui pesquisando sobre essa valorização da criatura e deixando o Criador de lado. E tem uma matéria, irmãos, no jornal Poder 360, que diz assim, os números de ateus nos Estados Unidos se iguala pela primeira vez ao de católicos e evangélicos, sem religião. Cresce desde os anos 90. Católicos caíram 3 pontos nos últimos 4 anos. Pesquisa feita pelo professor e cientista político Ryan Burgin mostra um embate estatístico entre católicos, evangélicos e ateus nos Estados Unidos. Segundo a pesquisa General Social Service, o número de indivíduos sem religião é 23,1% e encostou nos evangélicos, que é 22,8%, e de católicos, que é 23%. Mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas pessoalmente para a realização do levantamento. Segundo o professor que fez essa pesquisa, a diferença entre evangélicos, católicos sem religião configura a um empate estatístico. Está dentro da margem de erro da pesquisa. O pesquisador também mostra que pessoas com pós-graduação são justamente os menos propensos a declarar que não possuem religião, em comparação aos menos instruídos. Então, irmãos, essa pesquisa revelou o quê? Segundo essa pesquisa, quanto mais estudiosas as pessoas estão sendo hoje em dia, mais ateus elas estão sendo. Isso se dá pelo fato que nas universidades está cheio de professores que aderiram ao movimento progressista, cujo tem como objetivo e base fundamentos que são antibíblicos. Qual fundamentos esses? O relativismo, que diz que não existe uma verdade absoluta, não existe uma religião verdadeira, não existe algo que é 100% verdadeiro, não existe o certo e errado, não existe o pecado. E também que tem como base o ecumenismo, a junção de uma só língua, um só povo, não pode ofender, não pode maltratar, não pode ser contra. Então, o ecumenismo ele levanta uma bandeira, aquela bandeira que é proibido proibir. Um terceiro ponto também que se dá muita gente nas universidades e sai ateus, irmão, com base na filosofia de Karl Marx, que é
o socialismo, o comunismo, essa ideia que tem como tirar Deus do meio da sociedade. Então, o avanço da tecnologia, o avanço da humanidade, na verdade, não é um avanço. A humanidade, quanto mais está evoluindo na questão de saber, do conhecimento, ela está se deteriorando, está morrendo, está apodrecendo. Então, essa aula de hoje nós vamos tratar sobre essa situação do mundo moderno, né? O mundo moderno ele tem rejeitado a Deus, tem rejeitado os princípios que eles dizem que a Bíblia foi para aquela época, foi para aquele tempo, não é para hoje, mas isso é uma grande mentira, porque a Bíblia foi para aquela geração, é para a geração de hoje e é para a geração que adivinha ainda depois de nós. A Bíblia não é um livro de ontem, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, palavras do grande evangelista Billy Graham. Então, hoje em dia as pessoas, infelizmente, têm sido influenciadas por pensamentos de pessoas, de ciências, da filosofia, de coisas que são contrárias à palavra de Deus. Eu costumo sempre dizer que a ciência sem Deus é loucura. E a religião, a fé cristã sem a ciência é fanatismo, irmão. Porque a ciência está na Bíblia, você vê a ciência na Bíblia, né? Deus é o Criador de tudo e de todos. Então tem que caminhar junto, irmão. É loucura o homem querer explicar a existência sem olhar para a Escritura. Nas Escrituras se encontra tudo que nós necessitamos para a nossa vida, para o nosso conhecimento, para o nosso saber. Entrando aqui agora no primeiro tópico da lição, o desprezo à verdade, vamos ter o primeiro subtópico, cujo título é a impiedade e a injustiça. Irmãos, a palavra de Deus, cujo é o texto base dessa lição de hoje, que está em Romanos 1,18, ela nos diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Veja bem, o texto aqui, base da lição, diz: porque o do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Então, o desprezo à verdade, irmão, o desprezo à verdade bíblica, o desprezo aos ensinos bíblicos, o desprezo à palavra de Deus, irmão, é mediante uma geração materialista que não aceita ser disciplinada, que não aceita seguir regras, que não aceita ter bons modos. Uma geração, irmãos, que ela não quer seguir nada que contraria ela. É uma geração que quer viver entregue nos seus próprios prazeres carnais. O próprio autor aqui da lição, ele pega essas duas palavras, impiedade e injustiça, do original, e ele escreve assim, ó: o termo impiedade é a tradução do grego asébia, que significa irreligiosidade. Ela se refere à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus nem com o próximo. Ambas palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Então você vê aqui, irmão, que a palavra impiedade significa irreligiosidade e a outra sem retidão. Uma é que ela despreza o que é espiritual. Ela não crê na vida espiritual, ela não crê em nada espiritual, em nada divino. É pessoas ateístas, pessoas que negam a divindade, que negam Deus, irmão. O outro ponto é um povo sem retidão. O que isso quer dizer? Um povo sem moral, sem ética. Um povo movido pelo que o seu coração quer, pelo que os seus olhos desejam.
é um povo que despreza o que é ético, o que é moral, o que é santo, o que é puro. Então, irmãos, os últimos dias, ao qual nós já estamos vendo, e a coisa vai piorar, é marcado por um desprezo à verdade bíblica. Então é uma geração, aqui como a própria Bíblia diz em Romanos 1,18, que será marcada por homens que eles desprezam a palavra de Deus. Nós estamos vendo agora no nosso dia as pessoas que estão querendo vir com tudo contra a Bíblia, para mexer nas escrituras. A aula passada eu dei a aula, mostrei até um print lá da imagem daquela mulher famosa, onde ela opina para mexer nas escrituras, mexer na palavra, e isso que vai acontecer nesses tempos, irmão. Daqui para frente vai ser induzido leis para mexer na Bíblia, porque é uma sociedade que não crê em Deus, não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles desprezam Deus, desprezam a palavra, desprezam tudo que é santo, puro e íntegro. O subtópico número 2 aqui é a insensatez humana. O autor aqui da lição, ele tem como base que ele usou Romanos 1, 19 e 20 para esse ponto, que diz: portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus se lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, irmãos, a insensatez humana de querer não acreditar em Deus, de querer falar que Deus não existe, irmão, na verdade é uma grande loucura isso. Porque o homem sem Deus, ele quer ser sábio, né, seus próprios olhos, mas na verdade a Bíblia chama ele de um louco. Porque Deus, irmão, dá prova da sua existência apenas pelo mundo criado, por tudo que nós vemos hoje em dia. O Salmos 19, 1 ao 4 nos diz que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite a revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as tuas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. A ordem das coisas criadas, irmãos, o dia e a noite, o mar, o tempo, as estações, tudo isso mostra criar um Criador por trás de tamanha beleza. É impossível, irmão, o acaso criar algo assim do nada, com tanta ordem que é o mundo. O dia, as horas, irmãos, o tempo certinho. Aqui no Brasil está de dia, no outro país está à noite. Quando o Brasil está à noite, no outro país está de dia. A ordem, a cronologia, as estações, a chuva, tudo essa beleza, irmão. É impossível ser do acaso. Você vê os cientistas aí querer dizer que foi uma explosão que criou o mundo. Irmãos, pega a água e explode você dentro da tua casa, em algum lugar. Vê se cria alguma coisa, não se cria nada. É loucura, irmãos. As coisas criadas prova a existência de um Criador por trás de tudo, irmãos. Prova. E eu queria falar para vocês aqui agora, Isaías 40, versículo 12 ao 15. Olha que tremendo que a Bíblia diz, irmão. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu na medida o pó da terra, e pesou os montes com pesos e os horteiros em balanças. É uma pergunta o profeta está escrevendo. Aí o profeta continua: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento? Ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse o conhecimento, ele mostrasse o caminho do entendimento. Mas duas perguntas aqui o profeta fala. O profeta continua: eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças.
Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima, muito pequena. Irmãos, olha o que o profeta escreve no começo desse versículo que eu li com vocês. Deus mediu as águas do mar na mão, irmão. Irmãos, Deus mede as águas do mar na palma da mão. Nós somos cercados por água, mas a verdade é que o ser humano, irmão, ele não conhece quase nada do fundo do mar. Segundo a Organização Nacional Francesa Hidrografia, após os 200 metros de profundidade, o homem só descobriu 10% do oceano, irmão. 10%. O restante o homem não conhece. E Deus conhece tudo. O profeta também diz aqui, tomou a medida dos céus a palmos. Deus mede os céus, o universo com a mão. Pesquisando aqui, irmão, o universo ele é muito grande. Estima-se que se olharmos em qualquer direção, suas regiões visíveis mais distantes estão a cerca de 46 bilhões de anos-luz de distância. Isso significa ter um diâmetro de 540 sextilhões, irmão. Olha esse número. É até difícil de falar. É 54, o número 54 seguido por 22 zero, irmão. Mas este é, na verdade, um palpite pelo homem, a ciência. Ninguém sabe exatamente o quão grande o universo realmente é. Somente Deus sabe. Os cientistas dizem que o universo tem 13,8 bilhões de anos. E se o homem tentasse chegar no fim do universo, talvez, segundo estudos, ele gastaria 35 milhões de anos a mais. E mais, mesmo viajando na velocidade da luz, irmão. O homem gastaria ainda bilhões de anos para chegar ao fim dele. Mas a Bíblia diz que Deus mede os céus a palmo. Irmãos, nosso Deus é grande. O profeta também diz aqui ainda, tomou a medida dos céus a palmos. Deus conhece, irmão, cada estrela do céu. Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, possui 240 bilhões de estrelas. As galáxias possuem, em média, centenas de bilhões de estrelas. E a estimativa também aponta para centenas de bilhões de galáxias no universo. Isso resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas. Mas o nosso Deus, irmão, conhece a cada uma. Salmo 147,4 diz, ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Irmão, nosso Deus é grande. O profeta ainda diz, recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Irmãos, Deus sabe até a quantidade de areia da praia e o pó da terra. Segundo estudos, os homens estima-se que a terra tem cerca de 7 quintilhões, 500 quatrilhões de grãos de areia. Mas nunca vão saber o número verdadeiro, porém nosso Deus conhece o número de cada grão de areia da terra. Irmãos, o homem rejeita a sabedoria de Deus para acreditar em fábulas, em outros homens. E isso é um grande erro, irmãos. Nosso Deus é grande, irmão. É por isso que quando Deus se revelou para Jó ali, Jó tomou um susto, irmão. Jó tomou um susto, né? Jó parou diante da majestade e o poder do nosso Deus. E Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de amanhã. Nosso Deus não muda, irmão. Nosso Deus tem todo o poder no céu e na terra, embaixo da terra. Por isso que nenhuma luta, nenhuma diversidade, nenhuma peleja que nós enfrentamos é maior do que o nosso Deus, irmãos. Nós temos que olhar para Ele. Isso que eu estou falando aqui agora nessa aula serve para você que está acompanhando a aula, serve para mim. Nós temos que entender isso. Nosso Deus é grande, irmão. Muito maior do que nós imaginamos. Teólogo não sabe conhecer Deus na sua profundeza. Teólogos não sabem conhecer Deus no mais profundo e oculto. Nem a ciência, nem o mundo, nenhum ser humano, irmão, na terra sabe expressar o tamanho do nosso Deus.
Nosso Deus, irmão, ele não cabe na mente humana. Nosso Deus, ele não cabe numa biblioteca. Nosso Deus é grande, ele não cabe nem na própria Bíblia por completo, irmão. A Bíblia diz, João escreveu, que se possível pegasse todos os livros do mundo, não caberia tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Mas aqui ficou como testemunho. É o necessário para mim e para você. É a palavra de Deus, a Bíblia. Entrando aqui agora no terceiro subtópico da lição, o culto à criatura. Aqui, irmãos, entra um grande problema. Quando o homem rejeita a verdade absoluta, a verdade eterna, quando o homem despreza Deus, troca Deus pela impiedade, né? Quando o homem troca a palavra de Deus por filosofias humanas, por ideologias humanas, por uma mente humana, por um simples comedor de arroz e feijão, como eu disse certa vez para um ateu que me falou assim, me prove que Deus existe. E eu falei para ele, né? Falei, irmão, qual cientista que você gosta, né? Qual teoria que você gosta da ciência? Ele falou para mim. Eu falei, pois bem, esse mesmo homem ao qual prega essa teoria, a teoria do Big Bang, a teoria que o homem veio do macaco, veio de uma explosão e disso, daquilo, esse homem que prega isso, esse homem nasceu igual a você. Esse homem nasceu igual a tua filha, que ele tem uma filha, esse rapaz, ao qual conversei com ele. E como é que ele quer explicar a criação dos céus e da terra? Por acaso ele estava lá no dia? Se ele nasceu igual eu? Se ele nasceu igual você, meu irmão? Falei, você vê o vento? Ele falou, não vejo. Falei, assim é o nosso Deus. Nosso Deus existe, irmão. Então, é igual aquela frase, irmãos. Há mais fé naquele para dizer que Deus não existe, irmão, do que a nós que dizemos pela Bíblia que Deus existe. A pessoa negar a existência de Deus, irmão, é algo terrível, é fora do comum. Como um certo pregador disse certa vez, que é algo assustador, porque nem os demônios chegaram a tal situação, né? É muito assustador. E quando o homem rejeita Deus, rejeita a verdade bíblica, ele passa a fazer uma troca. Começa o culto à criatura ao invés do Criador. E é isso onde acontece lá em Romanos 1, 21 em diante, que diz, né? Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo ser sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens, corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, a imundície para desonrar seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Então, o homem, ao rejeitar o conhecimento sobre Deus, ele troca o Criador pela criatura. E assim na religião, seres criados passam a ser cultuados nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus, na sociedade, o artista, o atleta, o político, o líder religioso se torna uma referência de idolatria e afronta ao Criador, que é bendito e eternamente. Nota do próprio autor da lição. Então, o culto à criatura acontece quando o homem rejeita a Deus, irmão. Rejeita os princípios de Deus. As ordens são invertidas. Entrando aqui agora no tópico número 2 da lição, a revolução do pensamento humano, nós vamos ter, irmãos, aqui 3 subtópicos que vai mostrar como é que a humanidade chegou no que é hoje, nesse mundo materialista e de tamanha negação a Deus, ao qual nós estamos tendo hoje em dia. Esse pensamento, essa revolução do pensamento humano, ela começou com um movimento primeiramente conhecido como o Renascimento, também chamado de Renascença. Foi uma época de interesse renovado no estudo das humanidades, que se espalhou por toda a Europa nos séculos de 1300 a 1400. O Renascimento trouxe o renascimento na arte, na literatura, no aprendizado e constituiu a transição da Idade Média para a Idade Moderna. O impacto generalizado do Renascimento afetou o cristianismo e ajudou
ajudou a mudar o curso da história da igreja. O período do Renascimento foi um tempo em que as pessoas começaram a sair da era medieval, irmão. Começaram a questionar muitas coisas, né? Onde o homem começou a questionar a autoridade da igreja até. E o período do Renascimento ali influenciou, foi um empurrão para a Reforma Protestante, onde ali as pessoas começaram a questionar a autoridade da Igreja Católica, e isso foi em todas as esferas da humanidade. Aquilo que era de tal forma, sempre era daquele jeito da era medieval, começou a ser questionado, as pessoas começaram a se levantar, né, para ampliar o seu conhecimento, para sair da caixa, uma palavra mais clara. O renascimento significa nascer novamente. E isso, né, é certamente o que aconteceu com a sociedade e a cultura quando a arte e a ciência floresceram. Na época do Renascimento, ocorreu também um renascimento da igreja, quando os homens começaram a pensar biblicamente e independente do catolicismo romano. Infelizmente, o pensamento renascentista continuou onde a reforma parou. A reforma disse que se podia questionar a igreja onde ela discordava das escrituras. Os pensadores seculares da Renascença diziam que a escritura também podia ser questionada quando discordava do próprio entendimento. Para os pensadores seculares da Renascença, o homem era a autoridade final e o árbitro da verdade, e não Deus, e não as escrituras. Os cristãos evangélicos de hoje são os herdeiros da reforma, que podem ser chamadas de renascimento cristão. E a sociedade secular moderna é a herdeira do renascimento secular, que rejeita a Deus. Então, por esse movimento do renascentismo aqui, ele só aceita, irmão, o que pode ser provado pelo entendimento humano. Então, o que não pode ser provado pelo entendimento humano deve ser rejeitado, deve ser jogado fora. Não pode ser considerado como algo verídico, algo que alguém deve seguir, que alguém deve aderir. Uma fonte também de pensamento humano, da revolução humana, da era medieval para a era que nós estamos vivendo hoje em dia, o século, né, do conhecimento, da tecnologia, o que também influenciou também, irmãos, além do renascimento, do renascentismo, que veio e influenciou a filosofia, a forma de pensar do humanismo, essa linha de pensamento. O humanismo, que tem como base a tradição dos homens, irmão, o que ensina o humanismo. Segundo essa filosofia, que inclui a tradição dos homens, a que se referia Paulo, o homem e o universo são apenas originários da energia que se transformou em matéria, por obra do acaso. É filosofia irmã do evolucionismo biológico. Nega a existência de um Deus pessoal e infinito, nega-se a Bíblia a revelação inspirada de Deus, a raça humana. Para o humanismo, o homem é o seu próprio Deus. O homem pode melhorar e evoluir, segundo tais preceitos, por meio da educação, redistribuição econômica, psicologia moderna ou sabedoria humana. O humanismo é relativista, pois crê que padrões morais não são absolutos, e sim relativos e determinados por aquilo que faz as pessoas se sentirem felizes. Ensina que o homem não deve ficar preso à ideia de Deus. Então, esse pensamento humanismo é um pensamento, irmão, completamente contra a palavra de Deus. Segundo o próprio autor aqui, a Itália foi o principal centro humanista nos fins dos séculos de 1400. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores, e não o Criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destacava-se a valorização do direito do indivíduo. Porém, essa não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade, que antecede muitos direitos que aparecem nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre as raças, classe social, de gênero. O humanismo também, irmãos, rejeita a ideia de Deus. Deus tem que ser rejeitado.
não pode ser considerado, não pode ser considerado como algo absoluto. A Bíblia não pode ser considerada como um livro base para alguém viver a sua vida com base nas Escrituras. Tudo para o humanismo é relativo, nada é absoluto. Entrando aqui agora no último tópico, subtópico aqui da lição, do tópico 2 da lição, vamos ter o iluminismo e o pós-modernismo, que vem também seguindo, irmão, um mesmo raciocínio, a mesma filosofia dos dois anteriores, só que cada vez se reformulando com a nova camuflagem, né? Com a nova roupagem. Nós temos aqui o iluminismo. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no ano de 1700 a 1800, sendo marcado pela valorização da razão e pela crítica ao absolutismo. Então eles têm como valorizar o entendimento humano, né? O que o homem vê, o que o homem sabe, e criticava o absolutismo, né? Principalmente princípios bíblicos, irmão. Você vê que antigamente o adultério dava cadeia, irmão, antigamente, né? Dava cadeia. E esse movimento, tudo isso veio tirando, né, essas ideias, né? Veio tirando a palavra pecado, veio tirando a palavra que era errado, né? Então, muitas coisas que a Bíblia diz que é errado hoje, a nossa sociedade fala que não é errado, fala que é normal, não tem nada de errado nisso. Então, o iluminismo foi um movimento intelectual que defendeu a valorização da razão em detrimento da fé, como forma de entender o mundo e os fenômenos da natureza. Então, o iluminismo ele nega o que a Bíblia fala sobre a criação do mundo e das coisas, né? Eles pregam que a razão, o entendimento humano tem que estar acima das escrituras, né? Que as escrituras não tem que ser a base para a humanidade, mas sim a ciência, o conhecimento humano. O iluminismo surgiu no século 1700 e 1800, fazendo-se esse conhecido como o século das luzes. Os iluministas eram contrários ao absolutismo e à concentração do poder real. Defendiam as liberdades individuais, eram críticos do mercantilismo e propunham o liberalismo. Aí nós vemos aqui o outro ponto aqui, o pós-modernismo. O pós-modernismo, irmãos, em termos simples, é uma filosofia que afirma que não existe nenhuma verdade objetiva absoluta, especialmente em questões de religião e espiritualidade. Quando confrontado com a afirmação verídica sobre a realidade de Deus e prática religiosa, o ponto de vista do pós-modernismo é exemplificado na declaração que algo pode ser verdade para você, mas não para mim. Então, hoje em dia, irmãos, infelizmente, as pessoas hoje elas têm aderido a esse pós-modernismo. Nessa visão do pós-modernismo, o que interessa mais não é o qual um autor quer passar para você. Quem manda agora é o leitor. Uma pessoa que adere ao pós-modernismo, ela tenta interpretar as coisas da forma que ela quer. Então, um pós-modernismo ele vai pegar um texto de um autor que está falando, vamos supor, uma receita de um bolo, o pós-modernismo, a visão dessa filosofia, vai dizer que o que o autor passou ali vai ter várias interpretações para cada pessoa. Não é uma verdade absoluta direcionada somente a uma coisa. Então essa é a visão do pós-modernismo. Então um vai ler a Bíblia e vai falar, eu interpretei de tal forma, o outro de tal jeito. Não é tal forma, é de tal jeito. Então isso é a grande confusão, irmão. Esse mundo do pós-modernismo, ele está para desconstruir completamente tudo aquilo que Deus fez, irmão. Tudo. Então é por isso que hoje em dia você vê essa visão do pós-modernismo e dessas outras filosofias que eu falei aqui agora, da revolução do pensamento humano, invadindo hoje a questão do casamento. O casamento não é mais para um homem, para uma mulher somente. Invadindo a questão da moda. Agora as roupas dos homens podem ser femininas. Invadindo a questão da arte, da beleza, da arquitetura, da linguagem, de tudo, irmão.
tudo o que era daquela forma que foi estabelecido desde a eternidade por Deus, nessa visão do pós-modernismo, nessa visão que veio antes influenciando e está hoje no mundo materialista dos nossos dias, eles têm como base e regra é desconstruir e reconstruir da nova forma que eles querem. Então, o mundo materialista e do pós-modernismo é esse. E um dos perigos, primeiro, é relativar tudo, né? Nada é eterno, nada é absoluto. Um segundo perigo é a perda do discernimento, como eu já falei aqui agora. Há várias interpretações, né? Então, cada um interpreta aquilo da forma que você quiser. O que o autor escreveu não vale nada, é o leitor que vai valer, eu interpretando, a forma que eu entendi está válida. E também um outro perigo é o pluralismo, né? Se a verdade absoluta não existe, e se não houver nenhuma maneira de fazer distinção significativa entre o certo e o errado dos diferentes credos e religiões, então a conclusão natural é de que todas as crenças devem ser consideradas igualmente válidas. O termo apropriado para esse comportamento do pós-modernismo é o pluralismo filosófico. Com o pluralismo, nenhuma religião tem o direito de pronunciar a si mesma verdadeira, e as outras religiões concorrentes, falsas ou até inferiores, para aqueles que defendem o pluralismo religioso e filosófico, não existe mais nenhuma heresia, exceto talvez a visão de que há heresias. Mas não existe mais, irmão, uma verdade absoluta, não existe somente um caminho. Então, Jesus para eles é mais um caminho de muitos outros. Então, esse é o mundo, irmão. O mundo materialista, o mundo ao qual nós estamos vivendo hoje. Irmão, é uma ideia tão de louco, falar o português claro, é um pensamento tão de louco, de pessoas doidas, que dá até um nó na cabeça a gente estudar isso. Só pode ter nascido vindo da mente do diabo, essas filosofias, esses pensamentos, e entrou na mente dessas pessoas carnais, mundanas, terrenas, irmão. Porque essas filosofias, essas doutrinas, vamos dizer assim, são doutrinas do diabo. Não tem outra explicação. O criador dessa doutrina é o próprio diabo. Essas filosofias são o próprio diabo que criou e soprou na mente desses homens. Entrando aqui agora no último tópico da lição, tópico 3, vamos ter o título Tipos de Auto-Idolatria. No primeiro subtópico, idolatria da autoimagem, irmão. Nossa sociedade hoje em dia, ela é marcada por uma idolatria a si próprio, ao seu próprio corpo, né? E a sua imagem. Paulo, quando fala com o jovem Timóteo, Paulo mostra que nos últimos dias, irmãos, a geração seria amante de si mesmo. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 4, Paulo diz: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Amantes de si mesmo, irmão. Então, irmãos, hoje nós estamos vivendo uma geração que as pessoas elas amam a si mesmo. É um culto ao seu próprio corpo, né? Hoje as pessoas querem ser vistas, querem ser admiradas. O mundo da internet, a gente pode ver isso. As pessoas fazem loucuras, irmão, para ganhar seguidores e links na internet. E segundo o estudo, para você ter ideia, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de países que mais realiza cirurgias plásticas. Pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica mostra que em 2020 o Brasil realizou mais de 1,3 milhões de cirurgias, perdendo apenas para os Estados Unidos. Nós vivemos hoje uma geração marcada pelo culto à sua autoimagem, ao seu corpo. As pessoas têm se preocupado com o seu corpo, mas não têm se preocupado, irmão, com o destino das suas almas. Então as pessoas que amam a si mesmo,
né? Não estou falando aqui que a gente não tem que se cuidar, né? A saúde tem que cuidar sim. Mas eu estou falando aqui que as pessoas hoje têm feito idolatria a si mesmo. Ela tem amado a si mesmo, tanto na questão física, estética, como a si mesmo na questão em tudo, irmãos. Elas procuram sempre primeiro o seu próprio umbigo. Nunca procura ajudar o outro. Nunca procura amar o próximo, mas amando a si mesmo. E os outros que se percam, que vão para lá. O importante é ela. Ela está bem, ele está bem. O outro, o próximo, jamais. Então, a nossa geração é marcada por uma geração nessa situação. No segundo subtópico aqui, sobre ainda a autoidolatria, nós vamos ter a idolatria no coração. Irmãos, um coração inclinado para Deus reflete uma vida de santidade, de frutos para a glória de Deus. Já um coração inclinado para o pecado reflete uma vida de imoralidade. É como aquela figueira no caminho de Jerusalém. Ela tem apenas aparência. Uma vida de imoralidade é uma evidência de um coração voltado para o pecado. Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, ele mesmo disse em Mateus 12, 33, 35, considere uma árvore boa pelo fruto. Uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como vocês que são maus dizem coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então, hoje, irmãos, existe uma idolatria no próprio coração do homem. Dentro do homem, quem reina é o pecado, é a imoralidade. É tudo aquilo que não presta dentro do coração da humanidade, da nossa geração de hoje em dia. É dentro do homem, irmão, que nasce os maus pensamentos, o adultério, a fornicação, a lascívia, a sexualidade, a imoralidade. Tudo aquilo que é voltado e é contrário à palavra de Deus é de dentro do homem que nasce. Não é de fora para dentro, é dentro do homem que nasce esse mal. Então, uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem estar com a vida entregue no altar do Senhor Jesus Cristo, ela vai viver uma vida de idolatria. Ela terá a própria idolatria dentro do seu próprio coração, o mal dentro de si mesmo, irmãos. A terceira autoidolatria aqui da lição é a idolatria sexual. E o pecado sexual, nossa geração, irmãos, tem aumentado fora do comum. O apóstolo Paulo fala sobre isso em uma de suas cartas. 1 Coríntios 6,18, a Bíblia diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A prostituição, irmão, a palavra que o apóstolo Paulo aqui usa no original é porneia. E essa palavra no original, no grego, indica qualquer tipo de relação sexual ilícita. E é uma lista, irmãos. A primeira é fornicação, relação sexual fora do casamento. Qualquer relação sexual que não está dentro do matrimônio, irmão, é pecado. Então você quer dizer, Cleves, que namorados tendo relação sexual é pecado? Sim, é pecado. O segundo tipo, também da palavra porneia, é o incesto, irmão. Relação sexual entre parentes, irmãos, pai, filhos, primos, é pecado. O terceiro é a poligamia, irmão. Tá a mesma palavra, porneia, tá tudo junto, é um pacote, irmão. Poligamia, casamento entre 3 pessoas ou mais. O quarto é a homossexualidade, relação de pessoas do mesmo sexo, é pecado. As escrituras apontam, irmão. A prostituição, vender o próprio corpo em troca de dinheiro, também é pecado. A pornografia, ver filme pornô, irmão, é pecado. E qualquer outro tipo de relação sexual, irmão. Relações sexuais com animais, relações sexuais com bonecos, com bonecas, é pecado. A nossa geração, irmão, ela tem se afundado nessa idolatria sexual. O altar sexual do pecado no coração do homem
tem destruído a nossa geração e Deus vai julgar a nossa geração, irmãos e irmãs. E a pornografia, ela tem destruído casamento e vidas, irmãos, ao longo da nossa geração. Um estudo da universidade na Inglaterra apontou que 93% dos adolescentes de 14 anos de idade já viram material sexualmente explícito na internet. Outro ponto é que a pornografia age com o mesmo efeito da dependência da cocaína, segundo esse estudo. Jesus, ele nos deu um grande alerta, e esse alerta serve para os homens e para as mulheres e para qualquer outra pessoa. Jesus diz em Mateus 5:28, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O pecado, irmão, sexual também não é só realizado quando alguém se deita e pratica ali o ato ali. É quando a pessoa deseja o que é do outro. Quando a pessoa ela olha e cobiça o que é do outro. Isso já cometeu adultério. E para finalizar aqui, irmão, a conclusão, infelizmente, quando uma sociedade deixa Deus, ela deixa Deus de lado, Deus deixa ela, irmão, para ela seguir o seu próprio coração. E o resultado é esse, ao qual Paulo escreve para nós, em Romanos, capítulo 1, versículo 24 ao 32. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundície para desonrar seu próprio corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contra a natureza. E semelhantemente, também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a sentimentos perversos para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que a fazem. Então Deus, irmão, quando a pessoa ela deixa Deus, Deus a deixa, irmão. Quando a pessoa ela nega a existência de Deus, ela nega o poder de Deus, as escrituras, o que Deus deixou, irmão, de absoluto e de verdadeiro, não é de um dia para a noite. Essa pessoa vem negando. E coisa terrível é quando Deus deixa o homem ao seu mercê do seu próprio coração. Que Deus abençoe a todos vocês, irmão, e até a próxima lição, se Deus quiser.